Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos encarnados e também nossos irmãos desencarnados, a essa casa de amor, de caridade, de acolhimento. Estamos aqui essa noite, mais uma vez, e vamos serenar neste momento os nossos pensamentos, o nosso coração. Vamos deixar as perturbações lá fora. Vamos tentar nos concentrar e ficar aqui e agora, para receber a mensagem que a nossa expositora da noite preparou, nossa querida Cléria, pedindo a proteção e a bênção da equipe espiritual da casa, para que inspire ela em todas as suas palavras. Eu gostaria de ler uma mensagem para que a gente possa se harmonizar, para escutar a exposição e depois também passar para os passes, que a gente consiga se harmonizar, para absorver tudo aquilo que a gente veio buscar, tudo aquilo que está à disposição da gente aqui. A mensagem diz assim: talvez ninguém perceba o quanto você tem se esforçado para continuar, mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima que você segurou, cada medo que enfrentou em silêncio, e todas as vezes que você pensou em desistir, mas seguiu mesmo assim. Você não chegou até aqui por acaso. O que hoje parece confuso também vai se ajeitar. Deus ainda está cuidando de sua história, inclusive das partes que você não entende. Que assim seja. Que seja uma noite abençoada para todos nós. Assim seja. Uma boa noite a todos, encarnados, desencarnados, que formam este grande grupo. E como sempre nas noites de terça-feira, um de nós veste a sua melhor coragem e comparece aqui para trazer uma reflexão para que seja feita junto com os irmãos. Eu gostaria de dizer que os assuntos que trazemos para refletir aqui são sempre intuídos pelos espíritos amigos, trabalhadores do Lar de Fabiano. E essas reflexões não têm nenhuma intenção de interferir nas escolhas dos irmãos, e muito menos de modificar a quem quer que seja, porque ninguém modifica ninguém que não queira se modificar, ou que ainda não entendeu que precisa. Há um tempo atrás eu lia uma coluna do Sérgio Almeida, no jornal Impresso da Cidade, e o Sérgio falava, na sua coluna, sobre as 7 maravilhas do mundo atual, que eu até anotei, porque a gente nunca sabe de cor, mas anotei para não esquecer. As 7 maravilhas do mundo, que são as muralhas da China, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no Brasil, no caso, Machu Picchu, no Peru, que é a cidade Inca, nos Andes. Aqui eu acho que vou resvalar. Chichén Itzá, ou Itzá, no México, que é uma pirâmide e umas ruínas maias. O Coliseu, na Itália. Petra, na Jordânia.
cidade antiga esculpida nas rochas do deserto, e Taj Mahal, na Índia, que é um mausoléu de mármore branco. Então eu fiquei pensando, quanto ser humano, nós, no caso, temos uma tendência para colocar a nossa atenção e a nossa admiração em obras realizadas pelo homem, por seres humanos como nós. Enquanto temos no mundo tantas obras que a mão do homem não tocou, e que também não tem assinatura, porque o Criador não assina suas obras, e não assina porque ele se faz presente em cada uma delas. E isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. Porque realmente as 7 maravilhas do mundo são um espetáculo. E tanto eu também as admiro que, se eu tivesse cacife para isso, eu iria propor que fosse admitido mais uma maravilha, uma 8ª maravilha do mundo, que seria a sogra. Não é capaz que eu não ia falar delas. Hoje eu vou falar bem, porque a Gladys me disse que a Associação Mundial das Sogras vão fazer um levante para me obsediar. Eu, como sou devedora até os tampos, não posso arcar com mais esta. Então hoje eu vou me redimir. E eu acho sim que as sogras poderiam ser a 8ª maravilha do mundo. Eu vou justificar e vou fundamentar a minha proposição. Se não fossem elas, o que seriam dos nossos amores? Dos nossos parceiros, parceiras, companheiros, companheiras? O que seria do pai dos nossos filhos? Da mãe dos nossos filhos? A humanidade entraria em declínio e pereceria. Então, quando estivermos lá em casa, tendo mais uma das famosas DRs, e formos assim assediados para dizer: porque tua mãe não te educou, porque tua mãe não te ensinou. Quem já não teve vontade de dizer isso? E quem não foi às vias de fato, né? Mas não façamos isso, porque sogras são mães, e mães educam suas crias da forma que podem, que sabem e que entendem que é bom. Elas são mães que choram, que sofrem, que acertam e que se enganam. E só por isso elas mereceriam ser a 8ª maravilha do mundo. Já me redimi. Mas, voltando à coluna do Sérgio Almeida, ele se refere também a uma pergunta que foi feita a uma criança. Foi perguntada a uma criança, sabemos que as crianças são surpreendentes: quais são as 7 maravilhas do mundo? E a pureza da resposta da criança foi a seguinte: as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, provar, rir e amar. E mais uma vez eu me peguei pensando: quão pouco grato nós somos
por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que Deus nos dá gratuitamente. E por pouco educado que sejamos, costumamos agradecer o garçom que serve o nosso pedido, o entregador do gás, o frentista que abastece o carro. E eles são pagos para isto. O que nós recebemos de Deus, as maravilhas na visão desta criança, são gratuitas. Não nos custam nada. E às vezes a gente ouve uma pessoa que está numa situação um pouco conturbada, passando por perrengues mais sérios, que nos dizem assim: eu não tenho pelo que agradecer, olha o caos que está a minha vida. Então vamos fazer um pequeno exercício. Fecha a boca, bem fechadinho. E fecha também o nariz, bem fechadinho. E segura. Num curto espaço de tempo, e o espírito sai do corpo. Porque o ar é uma das maiores bênçãos que Deus nos concede, e que por enquanto o homem ainda não descobriu uma forma de cobrar. Então, por enquanto, é gratuito. Que abastece os nossos pulmões, que oxigena a corrente sanguínea e que oxigena o nosso cérebro. Portanto, sem o ar, não teríamos vida. José Carlos de Luca, nesse livro O Médico Jesus, ele dedica um capítulo para falar de gratidão. E ele diz assim: a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. A ingratidão, por sua vez, ou a falta de gratidão, demonstra a teimosia que temos em não enxergar quantas coisas boas já nos socorreram e ainda nos ocorrem todos os dias. E isso nos afeta a felicidade e nos dá saúde. Palavras de José Carlos de Luca no livro O Médico Jesus, que é um livro bastante interessante. A gente passa numa vida um pouco conturbada, corrida, outros um pouco mais light, mas a grande maioria sempre achando que o dia foi curto, que não deu para todas as tarefas que precisávamos. Mas sempre sobra um tempinho para observação. E quando a gente acorda de manhã, aliás, acordar de manhã já é uma bênção, é uma graça. Porque quantos dos nossos irmãos vão dormir neste plano e quando acordam, já estão no outro. Fizeram a passagem e nem perceberam. O que também é uma graça, porque não houve sofrimento. Mas é um susto, né? Por isso que eu gosto muito de acordar de manhã e a primeira pessoa que eu encontro dentro de casa, eu digo, bom dia. Se ela responder, eu ainda estou aqui.
Se ela não responder, eu sou uma também que dormi aqui e acordei lá. Só não achei o caminho ainda, mas já estou do outro lado. É uma forma de comprovar. Mas então, quando acordamos de manhã, é uma graça, é uma bênção que merece a nossa gratidão. E aí então a gente abre a janela da casa e do lado de fora tem um dia novinho nos esperando, recheado de oportunidades. Oportunidades de agradecer, de agir, de refletir, de se modificar, de se corrigir, de mudar os planos, os propósitos, enfim, de amar ao próximo, de ajudar ao próximo, de ser neste dia novo um pouquinho, um grãozinho de areia, melhor do que fomos ontem e pior do que seremos amanhã. Sejamos gratos por mais um dia, por mais uma oportunidade, quando tantos dos nossos irmãos já não têm. Aí as pessoas dizem assim, mas como eu vou lembrar dessas coisas? O meu companheiro de tantos anos resolveu seguir carreira solo, foi cantar noutra freguesia, me deixou. Todo rompimento, toda perda é sofrido. Mas tem um lado que merece um agradecimento. Ele foi, eu não estou desrespeitada, eu não estou agredida, eu não fui morta. Então tenho que agradecer? Sim. Ah, mas eu perdi o emprego. É outra situação que não se quer para ninguém. Mas, quem sabe, estuda mais um pouquinho, se qualifica um pouco melhor e consegue um emprego bastante melhor. Porque às vezes Deus nos tira alguma coisa para nos dar a oportunidade de nos prepararmos para recebermos uma coisa bastante melhor. E às vezes a gente entra numa zona de conforto e fica ali. Então, ele nos tira alguma coisa, porque Deus não julga e não castiga, mas educa. E quando a gente não está aceitando os seus conselhos, ele nos educa de uma forma um pouco mais enérgica. Nos tira alguma coisa. Não é assim que a gente educa o nosso filho? Ah, tá de castigo, uma semana sem tal coisa. É assim que a gente faz? Deus é pai. E nós somos crianças, quiçá adolescentes. O meu ente querido partiu. Teve um mês sofrendo e foi. Estou sem chão. Claro, o luto há que ser respeitado. Luto é momento de chorar. Mas este luto não pode se estender pela vida toda. Ele tem um tempo. E quando ele começa a se transformar em lembranças e em saudades, é momento de voltar um pouquinho e agradecer a Deus porque o sofrimento do nosso amor foi só um mês, quando poderia ter sido 1 ano, 10 anos, 20 anos. Quantos exemplos se vê, não é? Então temos coisas boas para agradecer e coisas nem tão boas, mas que precisamos agradecer também. Porque a dor que maltrata o corpo, e quando nós enfrentamos problemas de saúde um pouco mais sérios, sentimos na pele.
a dor, a insegurança, maltrata, judia, cansa o corpo, mas refaz e embeleza o espírito. Então agradeçamos pelas dificuldades que nos alcançam no dia a dia. Aí alguém poderá perguntar, tá, mas como trabalhar a gratidão? Tem uma forma de fortalecer, de estimular? Tem. Mas como todo processo, é preciso que haja uma preparação. E o primeiro passo para trabalhar em nós a terapia da gratidão é parar de reclamar. Como a gente reclama? Reclama se chove, reclama se faz sol, reclama se está frio, reclama se faz muito calor. Reclamamos muito. E quando a gente reclama, o que quer dizer reclamar? É clamar por mais do mesmo. Então a gente fornece energia para que aquilo que não está tão bom conosco se multiplique. Então, para conseguirmos ser gratos por tudo que Deus nos oportuniza, é preciso parar de reclamar. E o guru indiano Osho diz uma frase, um parágrafo muito interessante, que está também no livro O Médico Jesus. E ele diz assim: uma vez entendido o sentimento da gratidão, é permitido que ele se aprofunde em você. E, permitindo que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Como a gente se queixa e resmunga, né? E ainda diz que segue Jesus. Quando que alguém registrou Jesus se queixar de alguma coisa? Durante todos os perrengues que ele passou, sem necessidade, porque Jesus não estava aqui para passar por provas e expiações como nós. Ele estava aqui para nos ensinar um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele jamais se queixou de nada. Uma feita andando pela estrada encontrou um grupo de 10 leprosos que lhe pediram ajuda e ele os curou. Só um voltou para agradecer. E a única coisa que ele disse: oi, não eram 10? Cadê os outros? Mas não reclamou que eles não voltaram para agradecer. Então, segundo palavras do apóstolo Paulo, procuremos nos lembrar todos os dias de dar graças. Quando estamos doentes, com algum problema em algum órgão do nosso corpo, do corpo que nos abriga como espírito,
lembremos que todos os outros estão funcionando. E a gente tem muito esta tendência de quando uma coisa não está bem, a gente bota tudo dentro de um saco e joga no rio. Né? Minha vida virou um caos. Porque tem uma unha encravada. Não que uma unha encravada não doa, né? Que dói pra caramba. Mas valorizarmos o que temos. Porque quanto mais grato nós formos, mais merecedores de outras bênçãos nós seremos. Quanto menos reclamarmos, mais será a atenção de Deus para conosco. Então, lembremos das palavras do apóstolo Paulo. A tudo dai graças. Ao que é de bom, porque é bênção. Ao que é de ruim, porque é lição. E eu encerro esta reflexão despretensiosa, simples, com uma mensagem que reflete todo o sentido das minhas palavras e nos ajuda a nos preparar para recebermos a bênção da fluidoterapia, que é de graça, totalmente de graça, apenas por caridade. E a mensagem que encerra a nossa reflexão de hoje diz assim: nem tudo que é perdido é o fim. Às vezes, é apenas o começo de algo melhor que ainda está por vir. A vida testa, confunde e tira, mas também cura, ensina e desenvolve aquilo que realmente é nosso. Confie no processo, mesmo quando não entender o caminho. O que hoje parece desordem, amanhã fará todo o sentido. Que Jesus seja luz no nosso caminho, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Que assim seja.